Fala galera, bom dia, mais uma vez aqui com vocês. É, Infelizmente a quarentena permanece, Infelizmente a gente não tem melhoras na questão do Covid, o número de mortes aumenta, então cuidado redobrado. Eu não sei vocês, mas já chegam pessoas próximas de mim, com Covid, Eu já sei de casa assim, tal pessoa, tal, pessoas próximas, então complicado, Mas vamos nessa, Vamos tocando barco. Bom, conversamos sobre Guerra Fria, falei com vocês sobre o socialismo real, E os conflitos pós-Guerra Fria, Pós-Guerra Fria não, no período da Guerra Fria, como pós-Segunda Guerra, na verdade, como o conflito da Coreia, a Guerra do Vietnã, e aí eu falei também sobre Cuba, aí falei sobre socialismo real, falei sobre China, como que é o comunismo chinês, a questão chilena, Falamos sobre todos esses movimentos. E agora está faltando falar um pouquinho sobre os processos de independência, tanto da África quanto da Ásia, Que estão ali pós Segunda Guerra Mundial e no período da Guerra Fria, certo? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses processos. Mais especificamente, nessa aula, a gente vai falar sobre a África, tá? Sobre o continente africano. E nós vamos falar sobre alguns países, como Congo, o Quênia, Gana, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique e África do Sul, certo? Bom, queridos, vamos começar aqui a tentar entender como é que começou, tudo isso. Vamos retomar lá da segunda série, um pouco da primeira, um pouco da segunda, mas principalmente da segunda, para ficar mais fácil. A conquista da África e da Ásia, elas se enquadram lá desde o colonialismo do século XV, até o período neocolonialista do século XIX. Os europeus sempre se valeram, para dominar essa região, do conhecimento geográfico do continente, tá? Os europeus conheciam a região principalmente por conta de missionários que iam e de exploradores, do desenvolvimento de substâncias de cura para doenças, e com isso eles utilizavam essa questão principalmente para intimidar, para fazer valer a sua força, e também da sua superioridade bélica e econômica. Nos conflitos que surgiam, que existiram na região, eles basicamente se utilizaram desses dois grandes suportes, Então vamos lá, queridos. Os europeus, eles utilizavam todo esse poder econômico, científico, militar, como eu disse, para intimidar, matar, confiscar terras, cobrar impostos absurdos e discriminar os nativos, É importante ressaltar isso, tá, galera? Os africanos nunca aceitaram essa imposição. Sempre resistiram, sempre. Tanto africanos quanto asiáticos. E isso vai ficar cada vez maior pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria desses países se tornaram independentes. Por que se tornaram independentes? Fatores extremamente importantes. Sempre houve resistência. Sempre houve resistência dos africanos e dos asiáticos. Nunca aceitaram a dominação. E também um outro fator que é de extrema importância. Eles viram uma brecha para conseguir a sua independência pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a grande maioria dos países que faziam parte do controle da África e da Ásia, esses países estavam exauridos por conta da Segunda Guerra Mundial e, com isso, estavam mais preocupados com a reconstrução nacional do que propriamente o controle sobre essas colônias. Bom, outro fator que ainda é extremamente importante da gente compreender para esse processo de independência: o panafricanismo, a negritude e o pan-arabismo. Tá? O pan-arabismo vai ser um movimento das nações árabes muçulmanas de unificação e de integração entre eles. O panafricanismo é mais ou menos a mesma coisa. Foi um movimento político e de ideias que vai aflorar principalmente, olha só, na América Central, nos Estados Unidos e também em algumas partes da África. E ele baseava na ideia de que todos os descendentes pertenciam a uma mesma raça,
E aí o conceito de raça para o africano, nesse momento, para o africano não, para o descendente do africano nesse momento, está relacionado a uma coisa de um elemento ordenador, capaz de unir e conferir identidade aos diferentes povos negros da África, para lutar contra esses opressores. Portanto, eles não viam questões relacionadas como diferenças étnicas, mas sim a ideia de que os africanos, os povos africanos, deveriam se unir para lutar contra esse opressor. Então o panafricanismo seria isso, né? O panafricanismo expressava o radical descontentamento com a situação do negro no mundo todo. E uma das principais ações do panafricanismo era justamente conferir voz ao negro, visto como vítima de injustiça, violência e opressão. Bom, o movimento da negritude foi um movimento também político e literário, certo? Levado adiante por intelectuais antilhanos, africanos e estadunidenses, principalmente os Estados Unidos, que tinham uma tentativa de valorizar e estimular a consciência e o orgulho de ser negro, certo? Valorizar as manifestações culturais de matriz africana, opor-se aos modelos literários europeus, enfatizando a liberdade de criação dos negros. Então eu vou ter inúmeros poetas surgindo nisso e valorizando essa negritude. Esse movimento acabou chegando até o Brasil. Esse movimento, a negritude, ele acaba atingindo até regiões como o nosso país, de grande maioria negra, né? E mesmo oprimido, mesmo uma quantidade negra oprimida de maneira horrenda aqui no nosso país, chegou aqui e ganhou força, principalmente em locais que tem muitos negros, como a Bahia. Além do mais, as lutas de independência da África e da Ásia vão ganhar uma espécie de um alento, algumas nações serão solidárias a eles. E esse movimento vai surgir de outras nações na Conferência de Bandung, em 1955, realizada lá na Indonésia. 29 países, dentre eles africanos e asiáticos, comprometeram-se a apoiar os processos de independência que ocorriam. Por exemplo, há um processo de independência em Angola, o Congo apoia, de alguma maneira apoia para que seja reconhecido, faz pressão na comunidade internacional, uma tentativa de reconhecimento da independência por esses países de outros países, os chamados países de primeiro e segundo mundo, que são os países, né, capitalistas e socialistas. Bom, é importante ressaltar também que o processo de independência da África e da Ásia está diretamente relacionado à Guerra Fria. Um grande exemplo, o Vietnã, né? Nós vimos, o Vietnã primeiro pertenceu à França, depois pertenceu a outro país, volta para a França, e com a guerra que teve no Vietnã, que foi totalmente articulada e com a participação efetiva dos Estados Unidos, se concentra no contexto da independência da Ásia, certo? E no contexto da Guerra Fria. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o processo de independência da África, tá? A gente vai se ater nessa aula só à África. Bom, os processos de independência da África, a gente pode falar que foram por dois meios. Um pela via democrática, pela via, como é que fala? Diplomática, e a outra por meio da luta armada. Bom, a diplomática não significa que as metrópoles simplesmente falam assim, pode ficar com o seu país, tá tudo certo. Não. A diplomática foi através de muita pressão dos africanos, dos povos que habitavam aquelas terras. Então havia uma pressão muito grande da população para conseguir a sua independência. Essa pressão era feita através de passeatas, boicotes, sabotagens, greves, tudo isso para forçar a negociação pela libertação desses países. Bom, e aí a gente vai começar agora falando sobre, primeiramente, a nação colonizadora será a Inglaterra. Então nós vamos falar sobre Gana e Quênia. Depois a gente vai passar pelo Congo belga, depois a gente vai falar sobre a dominação portuguesa em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau,
E por último a gente vai falar sobre a África do Sul, que era um país independente, mas aí a gente vai ver como é que entra no contexto de Guerra Fria, tá bom? Bom, galera, sobre Gana, né? A Grã-Bretanha sempre teve uma estratégia de como conseguir controlar esses países, né? A estratégia era sempre incentivar as tensões entre as etnias locais, né? E com isso, eles conseguiam prevalecer os seus interesses. Vamos dizer aqui, eu treino e armo uma etnia e garanto para ela que se ela conseguir vencer a etnia tal, eu darei certos privilégios, mas eu quero a manutenção do meu controle comercial e uma participação política aqui nesse país. Isso acontecia em Gana. Mas com o passar do tempo, né, alguns líderes ganeses começaram a reivindicar essa autonomia. Gana era uma região muito importante para a Inglaterra por vários fatores. O primeiro deles era uma região rica em ouro, certo? Diamantes, bauxita e cacau. Né? Antigamente Gana se chamava Costa do Ouro. Daí vocês já tiram, né? Como era importante para a região. Com esse objetivo, né, de conseguir autonomia, os líderes ganeses que fundaram o Partido da Convenção do Povo propuseram então a desobediência civil, onde aos poucos eles conseguiram convencer a Inglaterra a negociar a independência de Gana. E em 1960 eles conseguem a sua independência, né? Na verdade não, 1957. Em 1960, o Kwame, não sei como se fala o nome dele, me desculpa, que se alguém souber me ajuda, é Kwame, pelo que eu entendi é isso, Nkrumah, ele tornou-se presidente de Gana em 1960. Portanto, Gana, a gente vê que é um caso da diplomacia, diferente do Quênia. O Quênia, que também era controlado pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha já teve que enfrentar, no caso, a resistência dos Kikuyu. O Kikuyu era a maior etnia do Quênia e começou uma luta armada severa contra os colonos britânicos. Através de inúmeros conflitos, de prolongados enfrentamentos, os quenianos conseguiram sua independência em 1963, certo? Se Gana foi através de um processo diplomático, o Quênia já foi através de um processo violento. Bom, galera, e agora a gente fala um pouquinho sobre o Congo belga, né? Queridos, a gente viu, né, o Congo, a gente viu um pouquinho no ano passado sobre o Tintim, eu mostrei para vocês, né, algumas passagens, né, do HQ do Tintim, como é que é o nome, do repórter belga, né, do repórter criança, né, que é o repórter belga, e é uma visão que não condiz em nada com a realidade, né, porque eles não são desbravadores, eles não são missionários, nada disso. O Congo belga talvez tenha sido um dos exemplos mais cruéis da história da África, né? A Bélgica impunha no Congo um racismo absurdo, uma completa falta de direitos, e isso daí afetava duramente a identidade e a vida das pessoas que viviam aqui do Congo. Isso acabou dificultando muito o processo de independência do Congo. Não havia um preparo intelectual dos congoleses, não havia estudo dos congoleses para conseguir intelectualmente ou ideologicamente, pensar assim, estabelecer uma revolução, uma mudança. Por quê? Os belgas proibiam os congoleses de estudar mais de 4 anos. Estudou 4 anos, acabou, o conhecimento era mínimo. A violência era extrema, certo? A violência era extrema mesmo. E por conta dessa violência, começou a sentir... e um outro fator também que é importante. As diversas etnias que tinham no Congo belga dificultavam a ação, a falta de uma intelectualidade, a violência extrema e um número muito grande de etnias acabavam dificultando o processo de independência do Congo. Quando que vai começar a ganhar força esse movimento? Quando é criado o Movimento Nacional Congolês,
em 1957 pelo Patrice Lumumba. Esse indivíduo basicamente vai começar o processo de independência do Congo. Ele faz um discurso, né, muito forte, onde ele afirmava o seguinte: abaixo o imperialismo, abaixo o racismo, o tribalismo, viva a nação congolesa, viva a África independente. Isso foi no Congresso Pan-Africano na capital de Gana, e com isso ele ficou extremamente conhecido, e as pessoas abriram o olho para o Congo. E a partir daí os movimentos começaram a ficarem cada vez mais fortes. Esse grupo, né, o Movimento Nacional Congolês, começou a aumentar, a criar manifestações nas ruas, greves começaram a suceder de maneira muito contínua, e o movimento começou a ganhar corpo. Os congoleses se sentiram atraídos por isso e começaram a lutar contra os belgas. E aí, por muita pressão, por muita resistência popular, em 30 de junho de 1960, o Congo conseguiu independência, certo? Não houve um conflito contra os belgas. A Bélgica, pós-Segunda Guerra Mundial, um dos países que mais foi destruído no período da Segunda Guerra, não tinha a menor condição de conter um avanço, né, uma investida dos congoleses, e eles conseguiram a sua independência em 1960. Mas só que o projeto do Lumumba não foi capaz, né, de unir todos os congoleses em torno de um Estado unitário, né, em torno de uma organização de um único país. E aí o que vai acontecer? Vai ter um grupo separatista financiado pelos Estados Unidos que vai tentar se separar do Congo. Surgiu na província de Katanga, dentro do Congo, certo? Uma província buscava o separatismo e apoiado pelos Estados Unidos. Os congoleses, com Lumumba, tiveram apoio da União Soviética, mais uma vez dentro de um contexto de Guerra Fria. Durante essa guerra civil, foi uma coisa assim terrível, terrível mesmo. As forças do coronel Mobutu Desiré, que era apoiado pelos Estados Unidos, conseguiu dominar o Congo em 1961. O Lumumba, que conseguiu, né, Lumumba que fez o discurso, que vai ser o primeiro homem a lutar pela independência do Congo, foi assassinado, e ninguém sabe até onde esse homem foi parar, em circunstâncias misteriosas, o assassinato de Lumumba. Bom, a ONU teve que intervir até nesse processo, ok? E aí, galera? Gana, diplomático. Quênia, guerra. Congo, contexto de Guerra Fria. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Galera, países dominados por Portugal. E, cara, é impressionante. Depois que o Brasil se tornou independente, Portugal desesperadamente vai voltar os olhos para a região, para os seus domínios na África. E como que se dava esse domínio? Era de maneira extremamente violenta, porque basicamente a riqueza de Portugal saía das suas colônias e necessitava demais da riqueza dessas colônias. E quando ele perde o Brasil, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique basicamente passam a ser totalmente controlada por Portugal, certo? Bom, no século XX, Portugal passou a ter um crescimento populacional muito grande. Era necessário, então, tirar essa galera dali. Então, um monte de português que não tinha uma vida boa na metrópole, assim por dizer, decide ir para Angola, para Guiné-Bissau ou Moçambique, principalmente para Angola. E lá eles ocupavam basicamente os melhores cargos de trabalho, certo? Então, houve uma colonização, digamos, de fato, né, a entrada de português lá no início do século XX. Eles ficavam com os melhores empregos, enquanto os angolanos eram obrigados a trabalhar nas plantações, nas minas de diamante e nos serviços urbanos, em troca de roupa e comida. Escravidão. Bom, os angolanos então começaram a fazer pressão para melhor condição de vida, né? O que fez o governo português em 1930 a introduzir um sistema que pagava um salário aos angolanos.
Olha só, os angolanos não ganhavam salário até 1930. Olha que coisa bizarra. O que aconteceu, gente? Isso daí não funcionava. Porque basicamente quem comandava Angola eram os portugueses que estavam lá e não o governo português em si. Então isso não se cumpria. O que acontecia então? Muitos conflitos. Esses conflitos eram abafados ou desestruturados pela PIDE. PIDE era Polícia Internacional de Defesa do Estado. Com isso, os trabalhadores começaram a cada vez mais serem agredidos por uma ditadura. Não se esqueçam, quem comandava Portugal era Salazar, o salazarismo, um fascista. Portugal até então ainda tinha fascista dentro do seu governo. Com o passar do tempo, os africanos vão começar, os angolanos, melhor dizendo, vão começar a adquirir mais consciência e a necessidade de defender os seus interesses e o que eles queriam como liberdade, digamos assim. E com isso vão surgir diversos grupos contrários a esse controle português, como, por exemplo, o Centro de Estudos Africanos, que vai contar com um grupo de intelectuais, a conhecida geração dos 50, que vai usar poesia como forma de resistência, que vai usar a arte como uma arma de luta contra o colonialismo, certo? Olha que lindo, a questão da negritude, do panafricanismo, né? Principalmente da questão da negritude, da valorização da questão cultural deles. E aí, galera, as lutas de independência vão ficando cada vez mais acirradas em Angola. Em 1956, é criado o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, assim como também é criado o Movimento Popular pela Libertação de Angola e também a Frente de Libertação de Moçambique. Eu crio nesses três países movimentos de resistência. Cara, na década de 60, para conseguir controlar esse movimento, era muito difícil. Os portugueses, para vocês terem ideia, basicamente todo o exército português ia para a África, estava na África na década de 60. O gasto do governo português, o orçamento do governo português para a manutenção dessa guerra era de 40%. 40% do orçamento português era consumido para a manutenção dessas três colônias. O conflito era intenso, a violência era monstruosa. E aí, por conta desse contexto de gasto muito alto do governo, de uma mortalidade muito absurda da própria população portuguesa, em 1974, vai ser feito o que se chama de Revolução dos Cravos, lá dentro de Portugal. Foi um movimento comandado por jovens oficiais que derrubou a ditadura salazarista. A Revolução dos Cravos vai lutar contra Salazar. E com isso, a Revolução dos Cravos ganha o apoio desses movimentos de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. E com a Revolução dos Cravos, a destituição de Salazar e o início de uma república democrática em Portugal, é reconhecida a independência desses três países. Queridos, as consequências desses conflitos para esses países são horríveis, horríveis. Nós já vimos numa obra do Paes que conta justamente esse fato, né, esse período de quando os portugueses estão lá, esses laços culturais, né, que tem entre Brasil, Portugal e Angola. Nós vemos que Angola é um país bastante destruído por conta dessas guerras até hoje. Bom, queridos, e por último, a África do Sul. Cara, a África do Sul era habitada basicamente por povos nativos, né, no caso, que eram os bosquímanos, os xhosas e os zulus. E ela foi ocupada primeiro pelos holandeses no século XVII e depois pelos ingleses no século XIX, basicamente interessado pelo ouro e diamante da região. Em 1911, lá no início do século XX, os descendentes de holandeses, os boeres, como eles chamavam, juntamente com os ingleses,
impuseram um monte de leis que restringiam os direitos da maioria negra na África do Sul. Reagindo a isso, é criado o Congresso Nacional Africano, um partido político em defesa dos direitos dos africanos, dos sul-africanos. A partir daí, a tensão entre a elite branca, descendentes de holandeses e ingleses, começa a ter um confronto muito pesado com a grande maioria negra. E em 1948 é criado o Apartheid. É oficializado, na verdade, né? Colocado na Constituição, que nada mais era que uma política que obrigava que os negros eram obrigados a morar em locais diferentes dos brancos, frequentar escolas diferentes dos brancos, ônibus diferentes dos brancos, praias exclusivas para negros e praias exclusivas para brancos. Eles eram obrigados a andar com uma espécie de um passe, um passe preso ao corpo, tá? Para não permitir o direito de ir e vir, onde ele não pudesse caminhar e trafegar por outros locais que não fossem, né, permitidos pela polícia, e além do mais, impedir que os negros tivessem acesso à terra. 87% do território sul-africano era dominado pelos brancos e não podiam participar das decisões políticas da África do Sul. Um outro fator também, não se poderiam casar com pessoas brancas. Em 1960, a partir da década de 60, a gente vai ver a radicalização do movimento negro, né, do Congresso Nacional Africano. 67 negros começaram a participar de passeatas contra o Apartheid. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Quase todos foram assassinados pela polícia. O Mandela era o líder do CNA na década de 60. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1964, sob a acusação de ser comunista e agitador. Mandela era advogado, fez a sua própria defesa. Nos anos 1970, a gente vai ter outro ato de extrema violência, o massacre no bairro negro de Soweto. O episódio de Soweto e também o massacre de Sharpeville vai chamar a atenção para a questão da África do Sul, a atenção internacional para a questão da África do Sul. E com isso, né, a ONU decidiu intervir em tudo isso e, a partir de 1990, sob uma forte pressão popular, o governo sul-africano permitiu que o Mandela fosse libertado. E quando ele permite isso, em 1994, ocorreram as primeiras eleições abertas da África do Sul, permitindo a participação do CNA, do Congresso Nacional Africano, partido político dos negros. O Mandela, obviamente, foi o vencedor dessas eleições, pondo fim ao Apartheid. Queridos, então é isso, beleza? Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Aí vocês façam, vocês me respondam. E próxima aula a gente fala sobre o processo da Ásia, tá? Da descolonização da Ásia. Vamos falar principalmente da questão da Índia, o processo de dependência da Índia, beleza? Queridos, um beijo e tchau, tchau. Até mais!